Muito bem, pessoal! Vamos agora estudar o plano de carreira aqui do Magistério do município de Taquara. Vocês que vão passar no concurso do Magistério serão regidos por esta lei. Claro, vocês terão todos os direitos que nós já estudamos lá no regime jurídico dos servidores, que é o Estatuto dos Servidores. Porque o regime jurídico de vocês é o estatutário. Então, vocês serão regidos por todas aquelas normas do Estatuto dos Servidores, mais as normas deste plano de carreira. Aqui no plano de carreira, nós temos as principais regras envolvendo a carreira de vocês, promoções e tudo mais. Então, além de todos aqueles direitos que nós já estudamos lá no regime jurídico, vocês também terão os direitos desta lei. E a lei começa estabelecendo os conceitos de interrupção e suspensão. A gente vai ver que após um tempo trabalhando, tu pode ser promovido. Só que se nesse tempo acontecer alguma coisa que interrompe, o tempo volta para o início, o tempo é zerado, é reiniciada a contagem. Por outro lado, se acontecer alguma situação que suspende a contagem, aí a contagem para e depois continua de onde parou. Então, nós temos situações que interrompem e situações que suspendem a contagem. Vamos pegar um exemplo aqui, que eu preciso trabalhar, por exemplo, 5 anos para ser promovido. Se dentro dos 5 anos, vamos imaginar que eu já estou há 3 anos trabalhando, e acontece uma situação que interrompe a contagem, eu vou perder aquele tempo que eu já tinha trabalhado para fins de promoção. E a partir dessa situação que interrompeu a contagem, eu vou ter que trabalhar tudo de novo, mais 5 anos para poder ser promovido. Isso nas situações que interrompem a contagem. Por outro lado, nas situações que suspendem a contagem, supondo que eu estou trabalhando há 3 anos e aconteceu uma situação que suspende a contagem, enquanto está suspensa a contagem, para de contar. Mas quando eu volto a trabalhar após a suspensão, eu não perco o tempo que eu já tinha. E aí eu vou trabalhar mais 2 anos e já poderei ser promovido. Então percebam que a situação que interrompe é pior para o servidor do que a situação que suspende. Porque quando a contagem é interrompida, eu perco todo o tempo que eu já tinha trabalhado para fins de promoção. E vou começar do zero uma nova contagem. Por outro lado, nas situações que suspendem a contagem, fica parada a contagem por um tempo, depois continua de onde parou. Então, a situação que interrompe é pior do que a situação que suspende, porque a situação que interrompe zera o tempo. A situação que suspende é como quando tu está assistindo um vídeo e aperta no pause. Fica pausado ali onde parou. Aí tu sai, vai pegar um café, volta, aperta de novo ali no play ou no pause e continua de onde parou. A situação de suspensão é assim, é uma pausa. Fica parado por um tempo, depois continua de onde parou. A interrupção é zerar, recomeça do zero a contagem. Certo? É isso. Quanto aos princípios básicos da carreira do magistério, o artigo 3º apresenta 5 princípios e eles são muito cobrados em provas de concurso sobre plano de carreira. Tu tem que ir para a prova sabendo quais são esses 5 princípios básicos dessa carreira que tu vai fazer parte. O primeiro princípio básico é o princípio da formação profissional, porque só pode exercer a função de magistério quem tem a formação específica, conforme o caso, a licenciatura na área específica, a formação que for exigida. Então, primeiro princípio básico da carreira é o princípio da formação profissional. Segundo princípio básico da carreira é o princípio da valorização profissional, que significa que devem ser dadas para vocês que vão ingressar no magistério condições de trabalho compatíveis com a dignidade da profissão e com o aperfeiçoamento profissional continuado. Quer dizer, cabe ao município, cabe à prefeitura dar condições de trabalho dignas para todos vocês. E também, claro, oferecer o aperfeiçoamento,
que são atividades para que tu possa continuamente se manter atualizado com cursos, seminários, palestras e tudo mais. O terceiro princípio básico da carreira é o piso salarial profissional, porque existe um piso que é o mínimo que deve ser pago para os professores. O quarto princípio é a progressão funcional na carreira, mediante promoção baseada no tempo de serviço e no merecimento. Porque a gente vai ver aqui hoje que tu pode crescer na carreira, tendo promoções, conforme tu tenha tempo de serviço exigido e o merecimento. A gente vai ver como isso funciona. E por fim, é um princípio básico da carreira o período reservado para estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga horária de trabalho. O que está dizendo aqui, pessoal? Que a carga horária de vocês como professores inclui, claro, as horas que vocês estão lá em sala de aula com os alunos. Mas também tem um período que é reservado para as chamadas horas atividade. Porque, como vocês bem sabem, ser professor não é só chegar lá e sair ministrando a aula. Quem dera fosse assim tão fácil, né? Vocês têm um tempo que vocês precisam para estudar, planejar, avaliar, reuniões com a comunidade, reuniões com a escola, reuniões pedagógicas. Tudo isso demanda tempo. Então, a carga horária que vocês têm, vocês serão pagos por uma carga horária que inclui tanto as horas que vocês estão em sala de aula, como essas horas atividades. Então, é um princípio, esse período incluído na tua carga horária de trabalho. E aqui, a banca pode fazer uma pegadinha dizendo que este período não está incluído na carga horária. E se a banca afirmar isso, está errado, é pegadinha da banca, tu não vai cair nessa. Então é isso que nós temos aqui, pessoal, sobre os princípios básicos da carreira do magistério. Esses são os 5 princípios básicos da carreira. Eu resumi aqui para vocês nesse esquema para ajudar, e é importante que depois da aula vocês releiam a lei e deem bastante atenção a esses esquemas que eu montei, porque aqui são pontos que eu acredito muito prováveis em prova de concurso. Eu acho muito provável que venha uma questão na tua prova perguntando quais são os princípios básicos da carreira. É essencial que tu conheça e memorize eles. O capítulo 3 aqui da lei trata do ensino e o município, claro, vai incumbir-se de oferecer essa educação básica nos níveis de educação infantil, creches e pré-escolas, né, e o ensino fundamental e também o ensino médio. Essa é a atuação do município na educação de acordo com a lei. Quanto à estrutura da carreira, vamos começar a conhecer essa carreira que tu vai fazer parte. Tu vai passar no concurso, tu vai ser nomeado ou nomeada para um cargo e tu vai ingressar no início da carreira, na classe A. Todos que ingressam pelo concurso vão ingressar na classe A. Com o tempo e atendidos os demais requisitos que a gente vai conhecer hoje, vocês podem ir crescendo nessa carreira com as promoções para a classe B, para a classe C, para a classe D e assim por diante. No topo da carreira, vocês vão estar na classe F. A cada letra que tu cresce na carreira, aumenta a tua remuneração. Então, é muito importante, claro, que tu possa, né, conseguir essas promoções. Além dos cargos efetivos, este plano também compreende funções gratificadas destinadas a atividades de direção específicas para a área da educação. Bom, a gente tem no artigo 6º 5 conceitos que essa lei utiliza. Ele é uma espécie de glossário, trazendo os conceitos que são utilizados ao longo da lei. E na tua prova, a banca pode fazer uma questão perguntando esses conceitos. Então é importante a gente entender e, claro, memorizá-los. Primeiro, o conceito de magistério público municipal. O magistério público municipal é o conjunto de professores, diretores e vice-diretores que compõem a estrutura da Secretaria de Educação e que desempenham atividades docentes ou de suporte pedagógico à docência, com vistas com o objetivo de alcançar os objetivos educacionais propostos. Então, claro, o magistério é o conjunto de professores
profissionais da educação aqui que vão atuar no município. Cargo. Esse cargo público que tu vai ocupar tem algumas características que também estão previstas lá no regime jurídico dos servidores. O cargo é um conjunto de atribuições e responsabilidades que tu vai assumir ao assumir o cargo. Esse conjunto de atribuições e responsabilidades que é cometido ao profissional da educação com as características do cargo. Ser criado por lei, isso é muito importante, porque quando a prefeitura quer criar mais cargos, tem que apresentar um projeto de lei. Sempre que a prefeitura quiser criar mais cargos de professor, o prefeito ou prefeita vai encaminhar um projeto de lei e só se a Câmara de Vereadores aprovar que esses cargos vão existir. Por decreto ou portaria, o prefeito não pode criar cargos. E a banca pode justamente fazer essa pegadinha na tua prova, afirmando que o cargo é criado por decreto, por exemplo. E aí está errado. A criação do cargo depende de lei. Essa lei vai dizer o nome do cargo, cada cargo tem um nome, como esse para o qual tu te inscreveu para concorrer. Número certo. A lei diz a quantidade de cargos e a prefeitura só pode nomear servidores dentro daquela quantidade. Depois, para nomear mais servidores, vai precisar de uma outra lei criando mais cargos. Essa aqui é a ideia. E retribuição pecuniária padronizada, porque todos que estão no mesmo cargo, na mesma posição na carreira, vão receber o mesmo valor. Então essas são as características do conceito do cargo público, desse cargo que vocês vão ocupar. Professor. O professor é o profissional da educação com formação específica para exercício de funções docentes ou as funções de direção e apoio pedagógico nas escolas municipais ou na própria Secretaria Municipal de Educação. A atividade de apoio pedagógico à docência. Essa é a atividade exercida por profissional docente que tem formação específica em curso superior ou pós-graduação em supervisão educacional ou orientação educacional. Porque a gente sabe, né, que no município, além dos professores, nós vamos ter também supervisores e orientadores educacionais, que dão esse suporte pedagógico importantíssimo para os professores fazerem o seu trabalho. E tem o conceito ainda de diretor e vice-diretor de escola. O diretor e o vice-diretor de escola é o profissional com formação e experiência docente que vai desempenhar atividades de direção de escola, né? É isso então, esses são conceitos básicos que são muito importantes aqui para a nossa prova. Pode ter uma questão apenas trazendo esses conceitos, de repente misturando um com o outro ou mudando algum detalhe e te perguntando quais estão corretos. Bom, vamos então conhecer como funciona a carreira, essa carreira que vocês vão ingressar. Como eu já falei para vocês, todos vocês vão entrar na classe A e com o tempo podem conquistar as promoções para as letras seguintes, podendo chegar no topo da carreira na classe F. Todo cargo se situa inicialmente na classe A e retorna a essa classe quando vago, né? A gente tem aqui as regras para a promoção. O que é a promoção? É quando tu passa de uma letra para outra. Nesse desenho aqui, cada flechinha é uma promoção, porque vocês todos entram na classe A. Atendidos os requisitos, serão promovidos para a classe B. Depois para C, para D, para E, e chegando no topo da carreira na classe F. É assim que funciona essa carreira que vocês vão fazer parte. E a promoção, então, é justamente a passagem do profissional da educação de uma classe para a classe superior, de uma letra para a letra seguinte. É isso. As promoções obedecem tempo de exercício mínimo, e a gente já vai ver quais são esses tempos mínimos e o merecimento. Então, tu tem que ter um bom desempenho na avaliação para merecer a promoção. Tu vai ter que fazer cursos e atividades de treinamento dentro desse tempo, e aí, passado esse tempo mínimo, tu poderá ter a promoção. O merecimento para a promoção à classe seguinte é avaliado, então, pelo desempenho. Tu vai ter uma avaliação. Vai ser avaliado se tu está desempenhando o cargo de forma eficiente, com assiduidade, indo trabalhar todos os dias, com pontualidade, chegando sempre no horário, com responsabilidade
e também a realização de cursos de atualização e aperfeiçoamento. Tudo isso é levado em conta para ver se o profissional merece a promoção. Então, tu tem que trabalhar um tempo mínimo e tem que atingir esse merecimento. Tá, professor, e qual é o tempo mínimo? O artigo 12 nos responde. Aqui no artigo 12 está o tempo mínimo para cada promoção. E isso muda de uma promoção para outra. O mais difícil é a primeira promoção. Depois, cada vez vai ficar mais fácil. Para a tua primeira promoção, tu vai ter que trabalhar 7 anos na letra A. Professor, conta o estágio probatório? Conta. Porque os 3 anos de probatório, tu já é servidor, tu já está em atividade, já está sendo avaliado. Então, quando tu completar 7 anos de exercício, os 3 do probatório mais 4 anos, tu já poderá ter a primeira promoção. Mas não basta só ter o tempo, né? Porque a gente viu que tu tem que ter o merecimento. E como é que eu vou ter o merecimento, professor? Tu vai ter que fazer cursos. Cursos relacionados com a educação, que é no mínimo 8 horas de aula cada curso, que somados cheguem no mínimo a 180 horas. Nossa, professor, é muita coisa. Não, calma, olha só. Tu vai ter 7 anos para fazer esses cursos, porque tu não vai deixar para fazer no último ano, né? Então, conforme tu já comece a trabalhar, tu já vai começar a fazer esses cursos. Muitos deles a própria Secretaria de Educação vai oferecer para vocês fazerem. Então, ao longo dos 7 anos, tu tem que fazer 180 horas de curso. Ao longo desses 7 anos, tu vai ter avaliações de desempenho e tu tem que ter um resultado satisfatório nelas e tu tem que ter graduação em nível superior para ter essa promoção. Esses, então, são os 4 requisitos. Tu vai perceber agora que nas próximas promoções vai diminuir o tempo, os anos na classe anterior e também a quantidade de horas. E isso é bem interessante. A gente tem, então, depois que tu é promovido para a classe B, tu vai buscar promoção para a classe C, certo? E aí, tu vai ter que trabalhar 6 anos na classe B e fazer 160 horas dentro desses 6 anos. Foi promovido para C, tu vai buscar a promoção para D. E tu vai ter que trabalhar 5 anos na letra C e fazer 140 horas de curso. Depois, para ser promovido para a classe E, tu vai ter que ter 4 anos na classe D e 120 horas de curso. Depois, para chegar no topo da carreira na letra F, tu vai ter que ter 3 anos na classe E e fazer 100 horas de curso. Em todas elas, tu vai ter que ter uma boa avaliação de desempenho e também, claro, tem que ter a formação em nível superior. Quem é bom de matemática e lógica já percebeu uma coisa. Existe uma lógica aqui. Se tu olhar bem, tu vai perceber que tem uma lógica. E qual é a lógica? Para a tua primeira promoção, tu vai ter que ter 7 anos e 180 horas de curso, certo? Depois, para cada promoção seguinte, diminui 1 ano e diminui em 20 horas. Quer ver? Para a letra B, da B para C, né? Tu vai ter que ter 6 anos e 160 horas. Olha aqui, exatamente 1 ano a menos e 20 horas a menos. Vamos de novo? Da letra C para a letra D, tu vai precisar ter 5 anos na C e 140 horas. Vejam que a lógica continua. 5 anos e 140 horas. Será que vai dar certo de novo? Olha aqui, da classe D para E, tu vai ter que ter 4 anos e 120 horas. E na classe E, 3 anos e 100 horas. A matemática fecha direitinho, né? A gente tem aqui uma progressão aritmética, né? Então, olha só, tu vai ter que ter 4 anos para ir da D para E e 3 anos para ir da E para F. Tu vai precisar de 120 horas de curso da D para E e 100 horas da E para F. Como que eu vou lembrar disso na prova, professor? Tu vai lembrar do seguinte, memoriza assim, ó. Para a tua primeira promoção, tu tem que trabalhar 7 anos e ter 180 horas. Depois, para cada letra, é 1 ano a menos que tu vai ter que trabalhar na letra seguinte e 20 horas a menos de curso. E aí tu vai montar isso aqui no cantinho da prova.
Porque a banca pode perguntar: quantos anos são necessários para o servidor ser promovido da classe D para a classe E? Aí tu tem que lembrar que são 4 anos na letra D e 120 horas. Mas como é que tu vai lembrar disso? Montando essa linha do tempo, né? Porque se tu montar essa linha no cantinho da prova, tu consegue responder qualquer questão que pergunte qual é a quantidade de horas ou de cursos. Porque tu vai lembrar sempre, começa com 7 anos e 180 horas. A cada promoção é um ano a menos e também 20 horas a menos de curso. É isso, essa é uma dica então para vocês memorizarem todos esses tempos aqui do artigo 12, tem bastante chance dessa ser uma questão na nossa prova. Bom, essa avaliação que vocês vão ter, tem uma outra lei dizendo como ela vai funcionar. E nos requisitos de avaliação de desempenho, se considera atendido quando o profissional tiver pelo menos o resultado mínimo que essa lei específica estabelecer. Então, essa lei que vai dizer como é a avaliação, vai dizer qual é a nota mínima que tu tem que alcançar. São aceitos como cursos de atualização para aquelas horas necessárias para cada promoção, todos cursos, encontros, congressos, seminários e similares, cujos certificados apresentem o conteúdo que foi estudado no curso, a carga horária e a identificação do órgão expedidor. Os cursos devem ser realizados dentro do período de cada interstício. Quando ultrapassado esse interstício, sem que o professor tenha implementado as condições de promoção, a contagem do período, bem como horas de curso, serão reiniciados sem aproveitamento da hora já realizada. Então, a cada promoção, tu vai zerar o tempo de cursos para a próxima promoção. Professor, se eu estiver acumulando cargos, se eu estiver ocupando 2 cargos de professor, eu posso usar as horas nos 2 cargos? Pode, desde que seja dentro do intervalo. Então, se tu tiver em 2 cargos ao mesmo tempo em acumulação, todos os cursos que tu fizer, tu vai poder utilizar para os 2. Nos meses de setembro a novembro de cada ano, a Secretaria de Educação vai fazer a verificação das promoções, analisando o cumprimento do interstício e a ocorrência ou não das causas suspensivas ou interruptivas. Também realização de cursos de qualificação, a pontuação obtida e a formação do professor. Essa verificação é feita por meio de análise de boletins que são emitidos para cada profissional. E de 6 em 6 meses, semestralmente, eles são emitidos esses boletins para que os servidores sejam avaliados pela chefia nos meses de maio e novembro de cada ano. A alteração de classe vai ter início no ano seguinte ao requerimento, desde que o mesmo seja apresentado até o mês de agosto. Então, olha só, tu tem até o mês de agosto para apresentar o requerimento de promoção. E estando tudo certinho, tu vai ser promovido e tu vai começar a receber o novo valor a partir do ano seguinte. Porque a cada letra que tu aumentar na carreira, a cada promoção, tu vai ter um acréscimo, né? Senão não ia ter graça, né? A graça da promoção é essa, tu vai crescer na carreira e tu vai ganhar mais a cada promoção. Tu começa a receber a partir do ano seguinte, desde que tu protocole até o mês de agosto esse pedido de promoção. O parágrafo 13 prevê que no caso da demanda de servidores ser maior do que o número de vagas, quando tem mais servidores pedindo promoção do que as vagas previstas, vai ser promovido quem tiver maior pontuação na avaliação de desempenho. Então, sempre que tem mais candidatos do que vagas numa promoção, para tu ser promovido, tu tem que pontuar mais que os teus colegas. Por isso, tu vai sempre buscar a maior pontuação possível nessas avaliações. Havendo empate, o critério de desempate seria quem fez mais cursos de atualização, mais horas de curso, e permanecendo o empate é feito um sorteio. Então, esses são os critérios para ser promovido antes, ter uma nota maior ou fazer mais horas de curso. Em caso de empate, o sorteio vai decidir. Essas horas de curso devem ser de no mínimo 70% de formação específica na área que o professor atua, podendo o restante ser cursos relacionados com a educação em geral. É porque tu pode fazer atividades de cursos e treinamentos na tua área de formação ou em áreas ligadas à educação.
Vamos pegar um exemplo aqui, um professor de história. O professor de história, ele pode fazer cursos na área da história, que vai ajudar ele justamente na área que ele atua. E no mínimo 70% dos cursos tem que ser na área de história, para o professor de história. Outros 30% ele pode fazer em educação em geral. Então ele pode fazer cursos sobre gestão escolar, sobre supervisão, orientação, pedagogia em geral, mas do total de cursos que ele faz, no mínimo 70% tem que ser na área de formação dele, nesse exemplo que eu dei em história. Se for professor de geografia, tem que ser em geografia. Se for professor de anos iniciais, tem que ser nos anos iniciais. É isso. Tá, professor, e o que eu ganho com cada promoção? Eu sei que vocês estão ansiosos para saber isso, né? O que tu ganha é um aumento sobre o teu vencimento inicial. E o aumento vai ser de 10% a cada promoção. Como assim 10% a cada promoção, professor? Eu estou vendo que é cada vez maior. É que é o seguinte, tu vai ganhar o aumento sobre o vencimento inicial. Então, na tua primeira promoção, da A para B, tu vai ganhar 10% sobre o valor inicial. Quando tu vai da letra B para C, tu vai ganhar mais 10%, ou seja, 20% sobre o inicial da carreira. Quando tu vai da C para D, mais 10%, 30% sobre o inicial da carreira. Da D para E, 40% e da E para F, 50%. Então, é só tu memorizar que é 10% a cada letra. 10 para B, 20 para C, 30 na D, 40 na E e 50 na F. Esses percentuais não são cumulativos. Então, quando tu está na letra A, tu não ganha nada, né? Quando tu vai para a letra B, tu está ganhando 10% sobre o valor que tu ganhava na A. Quando tu vai para a letra C, tu vai ganhar 20% sobre o valor da A, mas tu vai deixar de receber esses 10%. Então, é 10% a mais que tu vai ganhar em cada letra. É isso, essa é a lógica que nós temos aqui. Bom, pessoal, eu sei que está divertido, mas a gente tem que fazer o nosso intervalo e no próximo vídeo eu volto para a gente continuar conhecendo as regras sobre o plano de carreira dos servidores aqui do magistério do município de Taquara. Dá um clique que eu já volto. Até logo.